Fala pessoal, é o Rodrigo Machado de novo, para tentar ajudar aí quem está fazendo técnica de programação avançada, está tendo dificuldade com as tarefas. Eu tenho visto algumas pessoas reclamando aí, dando testemunho que está difícil. Então eu vou fazer um projeto aqui para servir de repente de exemplo aí, eu espero que possa ajudar quem está tendo dificuldade, né? Vou implementar aqui a pilha, tá? Então, ó, no Eclipse aqui já aberto, no Ctrl N, vou em Project, Java Project, dei 2 cliques, vou chamar de tarefa pilha, ok, vou dar um finish aqui, então tá lá, tarefa pilha, Ctrl N de novo, class, Enter, e aí olha só, eu vou mostrar o seguinte, que grande parte do que a gente precisa para poder implementar essa tarefa já está aqui na apostila. Então não tem tanto esforço assim. Tem suas dificuldades, mas se eu fizer o que está aqui, eu já tenho uma boa parte pronta do que eu preciso para fazer a tarefa. Então olha só, vou implementar essa primeira classe aqui, ó, pilha, public class pilha. Então eu vou simplesmente chamar de pilha aqui a classe, né? Tá lá, pilha. O que essa classe tem? Vamos lá na apostila, ó. Tem uma propriedade do tipo pessoa, tá? Chama topo, beleza? Ele está reclamando aqui porque a gente não criou essa classe ainda, não ampliar daqui a pouco. E ele tem um construtor ali, ó, public pilha, onde ele seta nulo no topo. Então, public pilha, o construtor não recebe nada, ele simplesmente fala o seguinte: topo recebe null, tá? Beleza. O que eu tenho que criar aqui ainda? Criar essa classe aqui, ó, pessoa, que eu não criei ainda. Até o Eclipse ajuda a gente aqui a perguntar: quer criar essa classe pessoa? Quero. Beleza? Já está criando aqui pra gente, eu simplesmente dou um finish aqui, ó, já criou aqui a classe para mim. Classe pessoa. O que essa classe pessoa vai ter? Eu vou colocar só um nome para essa classe, e eu vou criar uma outra propriedade chamada próximo, do tipo pessoa também. Para quê? Para fazer a conexão lá dos elementos da minha pilha. Além disso, eu vou criar um construtor. O que esse construtor vai fazer? Esse construtor vai receber uma string para eu poder... Deixa eu fazer diferente, vou chamar disso para nome, para eu poder passar o nome da pessoa na hora que eu estiver criando a classe, criando o objeto, perdão. Então, ok? Pessoa aqui, extremamente simples, só tem dois atributos aqui, um construtor. O pilha está implementado do jeitinho que está na apostila. E agora, vamos criar aqui dois métodos. O primeiro é o empilha. O que esse método é? Ele recebe uma pessoa, não retorna nada, public void, mas ele recebe uma pessoa, pega essa pessoa e coloca ela no topo da pilha. Então vamos fazer isso. A pessoa ponto próximo recebe topo. Vamos lá. Primeiro, public void empilha, tá? Recebe pessoa, vou chamar de pessoa mesmo. Então vamos lá. O que ele faz? Ó? Ele linka
com essa pessoa com o topo. E o topo recebe pessoa. Só isso. Ok, tudo certo, beleza. E agora? Agora tem um outro método, o método desempilha. O que esse método desempilha faz? Ele não recebe nada como parâmetro, se chama ele puro. E ele retorna uma pessoa. Que pessoa? A pessoa que está desempilhando. Então vamos lá. Eu estou pecando aqui um princípio da nomenclatura aqui, dos métodos, né? Estou passando só passei para minúsculo ali. Tá? Então, ó, desempilho não recebe nada e retorna pessoa. O que que ele faz? Ele cria uma variável aí do tipo pessoa, chamada auxiliar, inicializa essa pessoa com nulo, tá? Faz um teste aqui, ó. If topo igual a null, então retorno null. O que que é isso aqui? Não tem ninguém na pilha. Se o topo é nulo, é porque a pilha está vazia. Então ele retorna nulo e vai embora. Se não, o que acontece? A variável auxiliar recebe o elemento que está no topo, na hora que eu chamei o método. E faz as devidas trocas lá. Então, o topo passa a receber auxiliar ponto próximo. Isso aqui eu dou contra o espaço, tá, gente? A própria Eclipse já vai completando o código para mim. Então, ó, auxiliar recebe topo, topo recebe auxiliar ponto próximo e eu retorno o auxiliar. Aqui, ó. O que eu fiz aqui, gente? Eu simplesmente copiei o código que está na apostila. Não fiz nada demais aqui. A única coisa que eu fiz que não tinha lá, nos pedaços que eu li da apostila, é a implementação dessa classe aqui. No mais, eu fiz só o que estava na apostila. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar aqui mais uma classe. Vou chamar de executa. Vou dizer que tem um método main aqui só para poder testar o que foi feito até agora. Tá? Opa. Então vamos lá. Deixa eu tirar esse cara aqui. Eu vou criar uma pilha. Vou chamar de pilha mesmo. Recebe new pilha. Vou criar algumas pessoas. Vou chamar o meu objeto com nomes mesmo. Vou chamar de Rodrigo, por exemplo. New pessoa. Tá faltando aqui só passar o nome, né? Passar o mesmo nome da classe, da classe não, do objeto, né? Para ficar mais visível, mais fácil de perceber. Então, pessoa, João igual a new pessoa. João pessoa José pessoa José, a string aqui, pessoa Maria, pessoa Maria. Ok? Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer com essa pilha agora? Eu vou empilhar
essa turma toda aí. Vou empilhar nessa ordem aí, ó. Primeiro eu vou empilhar vou colocar o Rodrigo na pilha. Depois vou colocar o João. Depois vou colocar o José. Depois vou colocar a Maria na pilha. Ok? E agora eu vou desempilhar. Só que na hora que eu for desempilhar, eu vou imprimir na tela quem eu estou desempilhando. Tá? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Ó? Preciso, Ctrl espaço. Ele traz ali. E aí eu vou colocar aqui, ó. Pilha. Ponto desempilha. Ele retorna uma pessoa, se é uma pessoa, então ele tem um nome. Eu posso retornar aqui o nome da pessoa que eu estou desempilhando. Como eu tenho 4 elementos, o que eu vou fazer? Eu vou desempilhar 4 vezes. Ok? Então ele tem que retornar para mim na ordem ali, essas pessoas que estou desempilhando. Tá? Vou dar um run aqui. Ok. Tá lá, ó. Você vê que ordem que eu empilhei? Eu empilhei primeiro o Rodrigo, depois o João, depois o José, depois a Maria. Na hora que eu fui desempilhar, ele veio desempilhando de cima para baixo, ou seja, do elemento que estava lá no topo para o elemento que era o primeiro lá que eu tinha colocado, ou seja, que estava mais embaixo na pilha. Está aí demonstrado como que a gente consegue implementar essa tarefa aí. Espero que tenha ajudado aí o pessoal. Forte abraço e até a próxima.